Glória a Deus. Então, meus amados queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui, adorar esse Deus maravilhoso. A gente está se adaptando a algumas coisas aqui. Os irmãos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, tá certo? Dá uma curtida aí, que isso é muito relevante para o canal da igreja e vai impactar outras vidas. O seu compartilhamento é muito importante. Você pode estar salvando vidas compartilhando a palavra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando para cá, irmãos, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Paulo escreve algo interessante para essa igreja, irmãos. E esse versículo nos chama muito a atenção. Ela diz o seguinte: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Para os leitores da Bíblia que conhecem o seu contexto, por que Paulo escreveu essa segunda carta para uma igreja? Por que Paulo escreveu de novo para essa igreja, se ele já tinha enviado uma carta, que todos sabem, a primeira carta aos Coríntios? Irmãos, teólogos estudiosos dizem que entre essa primeira carta aos Coríntios e a segunda, na verdade existiu outra carta. Se ler a história da fundação da igreja de Coríntios, a partir do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vamos notar, e lendo até mesmo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos notar que Paulo, ele escreveu uma segunda carta, e essa segunda que eu e você tem na Bíblia aí, seria, na verdade, uma terceira carta. Mas não é sobre isso que eu quero falar com os amados irmãos aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo. A mensagem, irmãos, de Deus para o nosso coração nessa noite é sobre as marcas do ministério. Nós temos pregado durante os últimos dias aqui a respeito de alguns propósitos que a igreja Cristo Vive em Nós tem ensinado para os irmãos. Muitos deles estão relacionados neste banner que está à minha esquerda aqui, que os irmãos conhecem muito bem. Um deles eu quero destacar: a evangelização, que também tem a ver com servir. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, quem não crer será. É isso que está na minha e na tua Bíblia. Glória a Deus. Mas só, meu amado irmão, agora voltando para a carta de Paulo, para esta carta e excepcionalmente esse capítulo, por que Paulo disse isso para aquela igreja? Irmão, Paulo agora vive um evangelho genuíno. Paulo, antes perseguidor da igreja, se torna alguém que é perseguido pela igreja. E todos que conhecem a história do apóstolo vai saber que ele foi um homem também de muitas dores, que por causa do amor que ele tinha por Jesus e pelas pessoas que ainda não haviam conhecido Jesus, ele sofreu muito. Sofreu necessidade, pobreza, prisões, punições, foi espancado e quase morto muitas vezes, perseguido, até mesmo por aqueles que estavam dentro da igreja. E uma dessas perseguições ocorreu nesta igreja chamada Igreja de Corinto. Paulo escreveu 2, 3, seja lá quantas cartas foram para esta igreja, porque ela foi uma igreja, irmãos de Deus, que recebiam o evangelho que era anunciado em vão. Os irmãos recebiam da parte de Paulo, pois foi ele que fundou essa igreja, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E muitos mesmos irmãos na igreja ignoraram a mensagem do apóstolo. Por isso ele escreve essa segunda carta que temos então aqui, para defender o seu ministério, para defender o seu apostolado, para defender a sua conduta dentro de uma sociedade corrompida. Paulo, foi necessário ele escrever para a igreja. Olha só que interessante, ele não escreveu para os ímpios, ele escreveu para a igreja, exortando a igreja, que eles estavam ignorando a mensagem do evangelho. E por isso, por várias vezes ele teve que repetir,
quando ele ficava sabendo que a igreja estava se corrompendo, pessoas estavam se auto-intitulando superapóstolos no meio dessa igreja, pastores, obreiros, homens e mulheres se achando o tal, o bambambam, por causa muitas das vezes das suas condições financeiras, porque é isso que a segunda epístola vai tratar com aquela igreja. Muitos homens ricos, com dinheiro, se auto-intitulavam apóstolos e pregavam um falso evangelho. E por isso aquela igreja estava dando mais crédito a esses homens, porque tinham riquezas, tinham condições financeiras, do que a de Paulo, que por muitas vezes estava preso. Por muitas vezes, irmãos, quando ele escreveu, Paulo se fez pobre para também, como Jesus, se tornar um homem rico dos céus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E para que isso acontecesse na vida dele, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. Por isso abriu mão até das suas riquezas, até daquilo que ele mais talvez desejava, tinha. Nos dias atuais, o que você e eu temos, que você zela tanto, seja na tua casa, no teu trabalho, o que você tem talvez de material que hoje você zela tanto por essa coisa material? Pensa aí comigo. E agora chegar alguém e pedir para você abrir mão disso que você tanto guarda com zelo, você tem coragem de abrir mão? Será que você teria coragem de abrir mão das suas riquezas, daquilo que você de repente tem, para poder agora servir a Jesus? Será que você pode abrir? O que você pode abrir mão, irmãos? O que é que está impedindo você de se achegar a Cristo, primeiramente? E o que impede você que já está na presença de Cristo? De repente você tem escutado as mensagens, o Evangelho aqui ou em qualquer outro lugar, mas nada muda na sua vida. A palavra de Deus quer dizer algo para você nesta noite. Sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque você está recebendo a mensagem em vão na tua vida. Você escuta a palavra, mas não decide mudar de vida. Você é simplesmente um ouvinte que não pratica o Evangelho. Isso eu posso dizer por mim mesmo. É só a gente analisar, fazer uma autoanálise na nossa vida e nos compararmos a esses grandes homens de Deus, que um dia deram suas vidas, amada igreja, por amor a Cristo. Abriram mão de tudo para proclamar o Evangelho que salva, que leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Abriu mão de suas propriedades, muitos deles abriram mão de suas riquezas, para poder, irmãos, entrar em cidades e sair de cidades, viajar por países, pregar o Evangelho, sem medo de sofrer por causa do Evangelho. Paulo também muitas das vezes escreveu, dizendo para a igreja que a igreja estava acostumada a pregar, a viver uma vida cristã somente crendo em Jesus, mas não padecendo pelo Evangelho, sofrendo pelo Evangelho. O que você tem zelado tanto? Talvez isso que você está guardando, que você tem tanto zelo, está te impedindo de ganhar almas para Jesus. E nesta noite, o Senhor te conduziu até aqui, para ouvir esta palavra, para convencer você. Quem vai convencer vai ser o Espírito Santo dele. Você a abrir mão talvez de muitas coisas que está te impedindo de viver um verdadeiro Evangelho. Você já escutou muitas pessoas, quando você vai pregar a palavra para ela, ou vai convidar ela para aceitar Jesus, ela fala, hoje não, né? Outra hora, hoje eu não estou preparado. Sabe aquelas pessoas que dão essa resposta para você, para nós? Quando a gente vai com o maior carinho, você quer compartilhar com as pessoas aquilo que você está vivendo, na maior alegria, e aí você chega na pessoa, vamos para a igreja, vamos lá aprender a palavra, vamos servir a Jesus, e ela se recusa, achando que naquele momento não é o momento para ela. Veja o que Paulo escreve no primeiro versículo deste mesmo capítulo. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Verso 2: pois ele diz,
Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Ei, você que ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que está deixando sempre para o dia seguinte tomar a sua decisão. Eu quero fazer este convite neste momento para a sua vida. Quero ser usado por Deus, profetizando na tua vida a salvação de Cristo Jesus. Você que nos ouve em casa, você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ei, hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Já ouviu falar que o dia de amanhã não nos pertence? O dia de amanhã não nos pertence, amada igreja. Você que nos ouve nessa noite, você que ainda não tomou essa decisão. Paulo escreveu essa carta para uma igreja em que estava vivendo do modo que ela desejava, de um modo desfavorável. Paulo escreve de novo para exortar essa igreja, dizendo: ei, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, agora é o dia, hoje é o tempo favorável. Paulo escreve essa carta, irmãos, porque Deus colocou em nosso coração para compartilhar isso. Porque assim também pode ser a minha e a tua vida. Você talvez está vivendo o mesmo que o apóstolo Paulo viveu. Você tem orado, tem jejuado, tem buscado a presença de Deus, e quando você prega para as pessoas, elas dificilmente querem, aceitar, ou faz o convite para a pessoa, ela não quer, aceitar o convite, não é? Mas o convite não é só para estar aqui, para a gente marcar um encontro, se ver e se abraçar e só ouvir a palavra. Não, o principal é para que as pessoas reconheçam o poder de Deus, a salvação, e recebam pela fé a graça e a misericórdia do Senhor, e saibam que existe um Deus, um único Deus, que está à direita do Criador, intercedendo por essas vidas, querendo buscar e salvar esses que estão perdidos. E Paulo aqui escreve uma carta, irmãos, para defender a sua própria vida. Ele estava sendo rejeitado, pregando o evangelho e sendo rejeitado, e ele vai defender e querer dizer o seguinte, que ele tinha muito crédito para pregar o evangelho. Por isso que nós devemos abrir mão. Por isso que muitas das vezes as pessoas também, olha só uma observação, muitas vezes as pessoas não estão aceitando o evangelho da maneira que estamos anunciando para elas, porque nossa conduta não está conferindo com aquilo que estamos pregando. Posso muitas das vezes pregar um evangelho aqui, diante da presença dos irmãos, em cima deste púlpito, deste altar. Se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou pregando, dificilmente o poder de Deus se manifestará através daquilo que eu estarei ministrando, falando aqui. Se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou falando. Irmãos, e por isso, da mesma maneira que Paulo, ele quis dizer a esta igreja, anunciar para esta igreja, exortá-la, da mesma maneira somos nós hoje, quando insistimos, persistimos em pregar o mesmo evangelho que eles pregaram, é para que vocês que ainda não conheceram Jesus, que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus, viverem aquilo que nós estamos vivendo. Viver uma novidade de vida é algo maravilhoso, muda completamente a sua vida e sua história. Vocês precisam ter fé, vocês precisam crer no evangelho, vocês precisam entregar as suas vidas enquanto há tempo. Jesus voltará novamente para buscar a sua igreja. O que nós estamos fazendo, o que estamos guardando nos nossos celeiros? Que tesouro estamos guardando? E ele vai continuar no verso 4 dizendo: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Paulo agora ele vai dizer, porque ele está dizendo, porque nós mesmos, ele e aqueles que estavam pregando este evangelho juntamente com ele, temos Paulo, Silas, Timóteo, entre outros homens de Deus, Tito, entre outros que Paulo ganhou para Jesus, outros apóstolos, outros discípulos.
Ele está tendo que defender, escrever algo dele mesmo para falar: ei, vocês estão recebendo em vão o evangelho que eu tenho anunciado para vocês. Quantas vezes eu já não exortei vocês a respeito de Jesus, do evangelho, da cruz? Agora vocês rejeitam o que eu estou pregando porque eu sou pobre agora. Porque antes ele tinha riquezas. Paulo tinha um zelo muito grande pela lei. E ele abre mão de tudo, das suas posições, da sua posição, para viver o evangelho, irmãos, que quanto mais nós abrimos mão, mais nós ganhamos em Cristo Jesus. Quanto mais abrimos mão das coisas desta carne, desta vida, desta terra, por amor a Cristo, ao evangelho e às demais pessoas, mais nós ganhamos lá no reino de Deus. E a gente está muito apegado às coisas dessa terra. Paulo vai sempre dizer: renovem as mentes de vocês em Cristo, ocupem o tempo de vocês com Cristo, renovem o seu espírito, orem, jejuem, busquem ao Senhor. Aí ele vai falar: olha, eu estou dizendo isso porque eu tenho crédito para falar com vocês, mesmo assim vocês me rejeitam. Quantos de nós talvez não vivemos, estamos vivendo o que Paulo viveu? Perseveram, mas mesmo assim parecem não surtir efeito. Vocês são homens e mulheres, vocês estão aqui nessa noite. Eu quero crer que todos vocês que já conhecem, entregaram suas vidas para Jesus, você que nos ouve também, que vive o evangelho, né? Perseguição, sofrimento, fique em paz, irmão, isso é assim mesmo. O resumo dessa segunda carta de Paulo, sabe o que significa? A epístola no geral, o assunto principal de toda a segunda carta de Paulo é para falar sobre sofrimento durante o ministério e relacionamentos entre pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Então, até o capítulo de número 6, Paulo vai tratar do sofrimento que é viver o evangelho. E a gente, muito pelo contrário, a gente vai ver muitos líderes aí ainda religiosos, como no tempo de Paulo, super apóstolos, pregar um evangelho que, se a pessoa estiver sofrendo, é sinônimo de pecado. Se sofre perseguição, é porque a culpa é dela. Quer dizer que todos esses aqui que pregaram Jesus, que falaram do evangelho, foram mortos, irmãos, mortos por cruz, foram decepados, queimados vivos. O final de todos esses apóstolos foi trágico. Foi mortes assim terríveis. Sofreram. Mas uma coisa eles tinham na mente e no seu coração, na sua vida, que o viver para eles era Cristo e a morte para eles era ganho. É simples assim o evangelho. Basta ter coragem, fé, crer nessa palavra, crer no Deus que você serve. Viver o evangelho, irmão, a gente está com medo, a gente está vivendo o evangelho com medo de sofrer alguma perseguição. Eu quero te encorajar, assim como eu preciso também todos os dias estar alicerçado, estar com Jesus, porque se vier a igreja ser perseguida, a gente esteja preparado. Se daqui para amanhã, irmãos, de repente aparece um maluco aí que, né, vai ter as eleições, de repente esse que ganhar as eleições, que governa o país, ele determina uma condição, como a China está fazendo agora, está proibindo as pessoas de compartilhar o evangelho pela internet. Não pode. Muito menos ter Bíblia, é proibido. Igreja, menos ainda. E aí? Quero ver aqui, ó, desse grupo que está aqui, baixar um monte de polícia e soldado, opa, vai todo mundo preso. Mas se você recusar, negar o nome de Jesus, você parar com isso, rasga a tua Bíblia aí. Quero ver quem é que vai rasgar a Bíblia aqui. Quem vai ter coragem? Vai ter coragem de dar sua vida? De repente a condenação é morte. Quem pregar o evangelho vai ser condenado à morte. Mas se você abandonar a sua fé, vocês serão poupados. Tem países que já vivem isso. Quem de nós aqui não negaria o nome de Deus nessa hora? Pense nisso. Isso era o que Paulo estava vivendo, irmãos. É muito triste. Porque as pessoas que ele pregou e fundou a igreja não precisavam de repente viver prisão ou o que ele estava vivendo. Mas ele queria que eles anunciassem o evangelho. Só que eles não estavam querendo aceitar esse evangelho.
Então, por este motivo, Paulo vai defender o seu apostolado. E vai dizer no versículo seguinte, verso de número 5. Eu tenho crédito para falar sobre isso. Em que, Paulo? Podemos perguntar. E ele fala, em muita perseverança, verso 4. Em sofrimento, em privações, em tristezas, em açoites, versículo 5. Em prisões. Olha o que Paulo já viveu. E ele tinha todo esse crédito para falar. Em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, pureza, conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer atacando, quer defendendo, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa era a vida de um homem que serviu a Jesus. Eu quero que você, por um segundo, um minuto, você reflita e tenta se comparar a sua vida. Eu também fiz isso, continuo fazendo isso, espero a cada dia diminuir mais e mais para que o Senhor ele cresça. Resumindo, irmãos, Paulo exorta esta igreja para que elas possam receber a ministração, a pregação com amor, com alegria no seu coração. Não receber em vão, não deixe a palavra, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe a palavra entrar pelo seu ouvido e sair pelo outro. Faça com que ela entre pelo teu ouvido, desça até o coração e produza frutos dignos de arrependimento. Isso geralmente acontece, as pessoas são com os descrentes. Essas pessoas, sabe, quando você prega o evangelho, elas não recebem? São os descrentes. Mas a salvação, repito, ela vale para hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É momento de tomar uma decisão. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Viva para Cristo. Viva em Cristo. Paulo, nesta carta, deixa para nós, descreve para mim e para você, as marcas do ministério. Não pense que ministério é só quem prega, só quem dirige trabalho, só quem cuida de servir a igreja. O ministério, ele existe na vida de cada um de vocês que são igreja. E nós devemos ter essa plena convicção de que existirão marcas. Nós sofreremos marcas, irmãos. Cristo sofreu muitas marcas por causa de mim e de você. As suas mãos foram furadas, perfuradas, o seu corpo perfurado, seu corpo foi dilacerado, chicoteado, esbofeteado, cuspido, humilhado, xingado. Como se não bastasse as suas feridas, o sangue escorrendo, eles tacavam vinagre para, sabe, foi torturado. Então, você que está aqui nessa noite, valorize mais o evangelho que você tem recebido. Receba a palavra de Deus com amor no seu coração. Receba, não a receba como estes coríntios. Irmãos, de todas as epístolas que Paulo escreveu, esta é a única epístola que Paulo escreve para uma igreja, olha, para ser exortada por mais de uma vez. Como eu disse, há uma carta ou algumas outras cartas que se perderam, não foram encontradas, e eram cartas de exortação. Eita, igreja que deu trabalho. Pensa numa igreja que deu trabalho. E nós não precisamos viver isso. Por isso Deus já deixou revelado para mim e para você através da Bíblia, para a gente aprender com os erros dos outros.
Você escuta isso todos os dias, não é? A gente costuma ouvir que devemos aprender com os erros dos outros. Está aqui a Bíblia, cheia de detalhes belíssimos, para a gente olhar e observar, e não fazer como eles fizeram. Amém? Então não se esqueça, amado irmão, como cooperadores de Deus. Imagina que agora Paulo está escrevendo isso para a gente aqui. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida a Jesus ainda, a igreja começa a interceder, irmãos. Ora aí, para que o Espírito Santo nessa noite possa convencer. Tem super pastores por aí, super apóstolos, pregando o evangelho que oferece riqueza. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Jesus em nenhum momento ele ofereceu dinheiro a ninguém. Outro detalhe, a segunda carta de Paulo aos Coríntios vai falar muito sobre a área financeira. Todas as demais igrejas que Paulo fundou ajudava sem pedir nada. A de Coríntios não. Por isso capítulo 8, 9, Paulo vai exortar aquela igreja também sobre a generosidade. Era uma igreja que era zero em generosidade. Não reconheciam o evangelho, não reconheciam Paulo como servo de Deus, não recebiam a mensagem que ele pregava, não eram generosos, e por isso viveram esse evangelho, cheio de problemas, divisão, contenda. Mas a graça de Deus alcançou mais uma vez aqui nessa noite, e eu quero fazer esse convite a você. Você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, irmão, irmã, você que nos ouve em casa, nós estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregou. A gente está simplesmente compartilhando o texto, o contexto, e o Espírito Santo, ele vai fazer com que você compreenda. É Ele que vai fazer com que, é Ele que vai te convencer, que você entenda qual é o chamado de Deus para a tua vida nessa noite. Por que é que você veio aqui nessa noite? Deus te trouxe aqui, você principalmente que não entregou a sua vida para Jesus, para falar para você que Ele tem um ministério a realizar na sua vida, tem um plano de salvação para você. O Senhor quer resgatar a sua alma do pecado, quer purificar a sua alma, quer levar você para o céu para morar com Ele a eternidade. Mas é necessário que você dê um primeiro passo. É necessário que você confesse os seus pecados para Jesus, que você creia que Ele é o Filho de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, aí mesmo onde você está. Deus está presente aqui neste lugar. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E eu faço esse convite a você. Se você que ouviu essa mensagem, se sentiu tocado no teu coração e quer entregar a sua vida a Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor, não quer ser motivo de escândalo para ninguém, que é o que Paulo disse nessa mensagem, não seja motivo de escândalo para ninguém. Ele disse, ele estava falando dele mesmo, e hoje ele está falando para nós, não sermos motivos de escândalo para ninguém, é porque Ele quer que você persevere. É sofrimento, tem momentos que é sofrimento mesmo, mas persevere como Ele perseverou, em meio ao sofrimento. De repente está sofrendo privação, é assim mesmo, calma, confia no Senhor. Está triste, está vivendo momentos de tristeza, prisões, tem pessoas que compartilharam, oh, estou presa no tempo. Tem pessoas vivendo prisões, pessoas que estão presas no tempo, estão deixando de viver, vivendo no pecado, na pureza, no conhecimento, na paciência. Que área que você está preso? Que área que você precisa mudar na sua vida? Esta é uma noite de salvação. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui à frente, se tiver alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. Se você está em casa, entregue a sua vida para Jesus. Coloca a mão no seu coração agora aí. Nós vamos orar. Vamos falar com o Pai.
Não tem problema se você não veio aqui, de repente você se sentiu tímido, né? De repente alguma coisa te segurou aí. Mas o mais importante, aleluia, glória a Deus. Mas o mais importante é que Deus, Ele sonda o coração. Fala com Deus aí onde Ele está, aleluia, glória a Deus. Esta é uma noite de salvação para todos.